meu aluno, estamos de volta. Você lembra da última questão, analisada no nosso último bloco? Pois bem, aqui está ela. Questão elaborada pela Fundação Carlos Chagas, que trabalhou um dos assuntos mais polêmicos, as palavras que, dependendo do contexto, assumem várias classes gramaticais. Logo, elas mudam a classe gramatical? Não. Dependendo do contexto, elas serão ou advérbio ou pronomes indefinidos. A questão trabalhou com isso. A alternativa em que a palavra muito está sintaticamente empregada como em parece muito mais fácil que o físico é a seguinte. Neste enunciado, a palavra muito funciona como um advérbio. Um advérbio, sim, de intensidade. O seu dever era buscar uma alternativa que trouxesse a mesma circunstância. Encontramos isto logo na letra C. É muito importante esse aspecto da questão. Esse muito, por modificar adjetivo, é o nosso advérbio. Nada de confundir muitos congressistas ou muita saúva. Nesses dois casos, são pronomes indefinidos. E o comentário? O comentário, note que o enunciado pede o emprego sintático do advérbio muito, que, além de ser invariável, tem função de adjunta adverbial, modificando o adjetivo fácil. A opção correta é a letra C, pois a palavra muito modifica o adjetivo importante. Ficou claro? Pronome indefinido na letra A, há muita coisa, pronome indefinido ainda por realizar no Brasil. Na letra D, também pronome indefinido. E não seria diferente na letra E, pronome indefinido. Bate nessa tecla, anote recursos para não confundir. Volto a falar que essas palavras que são problemáticas, quero dizer, confundem na hora da identificação da classe gramatical, são elas as preferidas. Cuidado com os vocábulos. Olha lá, a lista perigosa. Meio, mais, muito, pouco, bastante, nada, que e outros, que podem pertencer a outras classes gramaticais. Falo com você algo muito sério agora. Não adianta estudar advérbio, decorar definições, mapeamentos semânticos, sintáticos, morfológicos, se você cai na primeira pegadinha de um enunciado. Essas são perigosas. Por exemplo, quando se diz ele não correu nada, ele não correu nada. O nada é um advérbio de intensidade, porque eu posso parar no correr. Ele não correu. Já é uma mensagem. O nada chega para modificar essa ação verbal. Ele não correu nada. Muda. Então, é um advérbio de intensidade, pois modifica o verbo. Já na frase, nada lhe dei. Epa, trata-se de um pronome indefinido. Você sabe o que foi dado? Não. Então, é um pronome indefinido, pois é o complemento direto do verbo dar. Quem dá, dar algo a alguém. O verbo está bitransitivo e não modifica verbo a palavra nada, e sim completa verbo. Preste atenção nisso. O objeto direto, ele não é um modificador do verbo, ele é um complemento desse verbo, diferente do advérbio. Ele não completa, ele modifica. Este verbo bitransitivo traz como objeto direto a palavra nada, e o objeto indireto, o pronome lhe, e o sujeito, eu, ok? Substantivo, olha a palavra mais, que você decora ser advérbio de intensidade. Como eu já disse, o contexto é soberano, e é esse contexto que vai determinar. Brasileiro, a palavra mais agora não está advérbio, está substantivo. O mais é um vocábulo interessante, e para ser substantivo, basta gerar comentários. Substantivo é a classe gramatical mais poderosa, responsável por nomear todas as outras. E ele é tão importante que o substantivo é sempre o comentado e não comenta, ele que é o comentado.
A palavra mais agora não intensifica nada. Ela é motivo do comentário. O mais é um vocábulo interessante. Interessante é o mais, falamos algo sobre ele. Pronome indefinido. Olha como isso é importante. Hoje eu ganhei mais presentes. Professor, esse mais não é advérbio de intensidade? Claro que não. Basta descobrir com qual vocábulo está relacionado. Hoje eu ganhei mais. Mais o quê? Presentes. Ok. E qual é a classe gramatical de presente? Substantivo, né? Ok. Então continue. Qual é a classe gramatical que acompanha nome? Uma delas, pronome. Você terá coragem de falar que advérbio modifica substantivo? Não, Cláudia. Então, se mais está relacionada a presente e se presente é substantivo, uma verdade você já possui, não pode ser advérbio. Classes gramaticais que acompanham substantivos, há várias. Pronome, adjetivo, numeral, artigo, mas por favor, pode errar com qualquer uma dessas, só não pode errar com advérbio. Advérbio não dialoga com substantivo, ok? Olha como nossa língua portuguesa ela é dinâmica, mas não para por aí. Agora chega a classe gramatical que você esperava. Fale mais, modifiquei verbo. Sou mais inteligente que ele, modifiquei o adjetivo inteligente. Chegue mais cedo. Agora eu modifiquei um advérbio. Qual é a classe gramatical que modifica verbo, adjetivo ou um outro advérbio? Isso aí, advérbio. Advérbio de tempo, nesses três casos, são advérbios de intensidade, mas o mais pode comunicar tempo também. Eu não volto mais aqui. Você observou? É nesse atalho que o concurso está. O concurso pode tranquilamente convocar a palavra mais, pedindo a sua atenção na marcação da classe gramatical. Ele pode apresentar o mais substantivo, pronome definido, pode apresentar o mais advérbio de intensidade e pode quebrar um paradigma colocando o mais como um circunstancial de tempo. Eu não volto mais aqui, esse mais não intensifica nada, ele está marcando o tempo. Conjunção aditiva. Você sabia que o mais pode funcionar como conjunção aditiva, mas no mundo coloquial? João mais Maria foram ao bosque. Na verdade, o ideal para uma norma culta, para uma redação primorosa, é usar a conjunção aditiva própria. João e Maria. Mas está valendo no mundo da comunicação, está valendo no mundo coloquial. João mais Maria foram ao bosque, os dois foram ao bosque. E aí, meu aluno, convencido que essa classe gramatical pode dar trabalho? Pode, não pode? Além de ter de memorizar tudo que já foi apresentado, você precisará dominar as outras classes gramaticais, porque só conhecendo o seu inimigo você terá condição para vencê-lo. Se você não souber o que é um pronome indefinido, o que é uma conjunção, ou as circunstâncias de um advérbio, ou o substantivo, fale a verdade. Pode ou não pode errar? Pode. Falaremos agora sobre a relação de causa, a circunstância de causa. É muito importante que você entenda quando acontece o fenômeno da causa. Entenda que uma lei física estabelece causa e consequência. E mais, a causa nunca aparece depois da consequência. A causa gera a consequência, ela gera o efeito. Logo, ela sempre precede o efeito. Ela vem sempre antes. Um método bem eficiente para você descobrir onde está a circunstância de causa é você mapear o que acontece primeiro e o que acontece depois. O primeiro fato é sempre o da causa. Vamos reconhecer. De tanto amor aos homens, Jesus deu sua vida. O que acontece primeiro? A consciência do amor aos homens ou Jesus dar a sua vida? Primeiro, a consciência do amor aos homens. Então,
de tanto amor aos homens, é a causa pela qual Jesus entregou a sua vida. Ele estuda por necessidade. Você percebeu? O que acontece primeiro? Primeiro ele tem a necessidade, ou melhor, a consciência da necessidade. E essa consciência gera o quê? Gera atitude. Qual atitude? Estudar. Ok, então o primeiro fato é estudar ou ter a consciência da necessidade? Primeiro ele tem a consciência da necessidade. E é por isso que, por necessidade, é a causa. O homem suave com aquele calor carioca. O homem suava com aquele calor carioca. Você percebeu o motivo do suar? O calor do Rio de Janeiro. Então, com aquele calor carioca, o homem suava. É fácil perceber que o suar é o efeito, é a consequência do excesso do calor. E vamos e convenhamos, calor mesmo. Rio de Janeiro, quando quer ser quente, ele passa diploma. Graças ao sotaque nordestino, pude reconhecê-lo. Qual foi a causa do reconhecimento? O sotaque. Então, primeiro, ele possui o sotaque. E por possuir o sotaque, ele favorece a identificação. Ele provoca uma consequência, alguém o reconhece. Logo, graças ao sotaque nordestino, há uma circunstância de causa. Agora, foco nessa missão. Você observou que as relações de causa, essas relações podem aparecer com várias estruturas? É, meu aluno, muita calma nessa hora. Observação. Algumas locuções adverbiais causais são iniciadas pelas locuções prepositivas. Pode, Cláudia? Pode. Vou repetir. Algumas locuções adverbiais causais são iniciadas por uma outra locução, por outras locuções, né? Locuções prepositivas, em decorrência de, em consequência de. Observe esse exemplo. Dados do Ministério da Saúde indicam que 60 mil brasileiros morreram em 2014, em decorrência do diabetes. Olha lá, a causa dessa morte foi o diabetes, mas foi inaugurada essa relação causal antes pela locução prepositiva, em decorrência de. A locução prepositiva tem de terminar por preposição. Então, não é só em decorrência de. Concessão. Circunstância de concessão. Primeiro, você tem de se responder. Eu sei o que é uma concessão, professora. Se souber, mérito é seu. Mas se não souber, pode ir ao encontro do dicionário. Concessão, para você decorar os advérbios ou entender as locuções adverbiais, você precisa primeiro dominar o campo semântico. Quando acontece uma circunstância de concessão? Com certeza, quando há uma quebra de expectativa, uma oposição. Preste atenção. Ele sempre chega apesar do trânsito. Ok, ele sempre chega, mesmo que o trânsito faça de tudo para ele não chegar. É a concessão. A despeito dos problemas, tivemos êxito. Você percebeu que o êxito aconteceu mesmo existindo problema? Não obstante seu Hércules esforço, o fim foi trágico. Seu Hércules esforço é uma metáfora da força do Hércules, né? Ok, mas foi uma tragédia, sim, foi trágico, apesar de todo o esforço divinal dessa pessoa. É quebra de expectativa? É. Então é uma concessão. Mesmo moribundo, teve seu último desejo realizado. Olha que legal, apesar de estar morrendo, mesmo assim foi respeitado e atendido. Isso é uma concessão. Observação, note que a concessão expressa um fato em oposição a outro, sem anulá-lo. Rapidamente você percebe
que no primeiro momento ele sempre chega, apesar do trânsito. É uma oposição que não impede o fato da outra oração ocorrer. Ele chegou. A despeito dos problemas, tivemos êxito. O êxito aconteceu. Não obstante seu Hércules esforço, o fim foi trágico. Foi trágico o fim. Mesmo moribundo, teve seu último desejo realizado. O desejo foi realizado. Essa observação é muito importante porque não há um impeditivo para o fato da principal acontecer. Isto vai ser muito importante para você conseguir realizar a diferença entre concessão e adversidade. Vamos avançar. Circunstância de conformidade. Essa circunstância ela é politicamente correta. Tudo acontece consoante determinação. Tudo acontece na mais plena paz. Não é tão difícil descobrir onde está a circunstância de conformidade. Segundo a moda atual, devemos nos vestir livremente. Olha lá, obediência, harmonia. Faça tudo conforme os regulamentos. Segundo, conforme os regulamentos, harmoniza com o pedido. Consoante a dica do professor, devemos decorar apenas a matéria da prova. Olha lá, foi dada uma ordem e a obediência dela demonstra uma conformidade. Em conformidade com o dito, nada mais tenho a acrescentar. Observe que paz, né? Reina paz nesse planeta. A conformidade traz essa característica e essas conjunções são emblemáticas, né? Segundo, conforme, consoante, conformidade. Até dado momento, meu aluno, reinando a paz, tudo tranquilo? Pois bem, fôlego, disposição e foco. É muito importante que você esteja anotando os pontos mais importantes para uma retrospectiva. Não ache que você dominará essa matéria assistindo a essa aula uma única vez. Uma vez. É muita informação, meu aluno, e para isso nós temos o direito de assistir várias vezes a essa aula. É muito importante, faz parte do método. Finalidade. E aí? Finalidade é algo a ser almejado, algo a ser objetivado. Finalidade, circunstância muito importante. Por sinal, qual é a sua finalidade ao assistir a esta aula? Tenho certeza que o seu objetivo é aprender, é dominar a nossa língua portuguesa. Pois bem, vamos nós. Ele viajou a negócios. Qual foi a finalidade da viagem? Negócios. Só estudo por uma boa nota. Qual é a finalidade desse estudo? Tirar nota máxima. Para a alegria da nação rubro-negra, o camisa 10 decidiu ficar. E qual foi a finalidade da resposta positiva desse camisa 10? Felicidade da torcida rubro-negra. Então, finalidade é algo a ser alcançado, é objetivo. Esta menina só estuda a fim do primeiro lugar. Ela é uma do nosso grupo. Ela estuda sim, com uma finalidade, ser tropa de elite, ser ponta de concurso, tirar o primeiro lugar. Ok, dominada a circunstância de finalidade? Pois bem, nada de descanso. Vamos agora para a condição. A condição está presente no nosso dia a dia mais do que você imagina. Tudo que você negocia é uma relação de condição. Qualquer barganha é uma relação de condição. A condição é quando você estabelece uma negociação. Na dúvida, não ultrapasse. Epa, qual é a condição para eu ultrapassar? Ter certeza, possuir a garantia. Mas se há dúvida, o melhor é não avançar. Você percebeu? Sem educação,
não há progresso, mais uma condição para haver progresso. Qual é a condição para que haja progresso? Haver educação, mas não há educação. Então, como haverá progresso? A condição para o progresso é educação. Logo, a condição para ordem e progresso é a educação. Só entrará com autorização, mais uma negociata. Entrará se possuir autorização. Eu não tenho autorização. Ah, não possui não? Fácil, não entrará. Repare que a realização da informação 1 só acontece se acontecer a informação 2. Preste atenção, na dúvida, não ultrapasse. Se você não tiver dúvida, liberada a ultrapassagem. Sem educação, não há progresso. Mas se existir educação, liberado o progresso. É a condição. Só entrará com autorização. Com autorização, liberada a entrada. Meio. Vamos acordar que a circunstância de meio não pode ser confundida com modo. Eu não sei qual motivo, mas há algum motivo que faz com que o meu aluno confunda meio e modo. Será a letra M? Será a palavra pequena? Pois bem, meio você pode conjugar com instrumento, mas com modo jamais. Já viajei muito de trem quando eu trabalhava em Nova Iguaçu. De trem foi um meio utilizado. Muitos gramáticos reconhecem também como instrumento. Por meio da pesquisa, novos resultados foram alcançados. Não vá considerar isso modo. Meio foi a pesquisa, foi o processo utilizado. Prefiro ir de ônibus a pegar avião. De ônibus é um meio como de trem, também aceito pelos gramáticos, instrumento. Com o sangue de Jesus, os cristãos têm acesso ao reino dos céus. Olha lá, mais um meio. Ok? Às vezes, a classificação de uma locução adverbial é tão polêmica que gera inúmeras análises. Vamos discutir isso? Veja o último exemplo de novo. Poderíamos interpretar como causa ou condição, concorda? Veja uma questão sobre esta circunstância adverbial. Com o sangue de Jesus, os cristãos têm acesso ao reino dos céus. Pode ser a causa ou a condição sem discussão. Exercício. A expressão sublinhada no segmento os americanos, através do radar, indica o que está sublinhado. Do radar indica lugar, instrumento, meio, causa ou condição. Preste atenção que radar foi um instrumento usado pelos americanos para algum fim. Legal? Só que esse radar foi também um meio utilizado pelos americanos. Se você prestar atenção nas alternativas, há lugar, instrumento, meio, causa e condição. É aí que mora o perigo. Cláudia, é meio ou instrumento? Olha o gabarito. Meio. Mas muitos gramáticos consideram meio sinônimo de instrumento. Aí, meu aluno, é boa sorte e vá com fé. As locuções prepositivas que iniciam as locuções adverbiais de meio são normalmente por meio de e através de, as quais são encaradas como sinônimos. Modernamente, apesar de a segunda denotar a ideia de atravessar. Num sentido conotativo, a ideia de conotação vem perdendo a força no registro culto contemporâneo. Através de, nunca introduz uma estrutura que expressa o valor semântico de instrumento. Por isso, você não deve marcar a letra B. Foi esse o motivo, por ser uma expressão singularizada, especial.
instrumento, lá vem o primo. Vamos verificar quando essa circunstância acontece? Cortei o pão com a faca. E aí? Qual foi o meio? Não foi a faca? Foi. Mas a preferência é para instrumento. Escrevi 500 páginas à caneta. Qual foi o instrumento usado? Caneta. Machucou-se com o martelo. Qual foi o instrumento usado? Martelo. Meu aluno. Isso tudo pode ser considerado, faca, caneta e martelo, o meio, sim, o meio usado para essas ações acontecerem. Fomos expulsos à pedrada. Qual foi o meio? Pedra. Qual foi o instrumento? Pedra. Ok. A diferença entre meio e instrumento é muito sutil. Todos os exemplos sugerem o uso de um objeto ou algo concreto para a realização de um fim. No caso do advérbio de meio, houve alguns exemplos tênues. No entanto, percebi duas acessões sobre meio. Quando não se trata de meio de transporte, trata-se de um processo cujo recurso utilizado permite que se vá de um ponto a outro, no espaço-tempo real ou figurado. É só um macetezinho para você descomplicar um pouco essa situação. Eu, suspeita nesse momento, considero meio e instrumento, dentro de um contexto, sinônimos. Circunstância de assunto. Essa você fala, Cláudia, até que fim chega um presente. Chega mesmo, porque o assunto, ele mesmo se explicita. É muito fácil identificar uma circunstância de assunto. Ele só fala sobre política. Qual é o assunto? Arte? Não, política. A respeito dos problemas educacionais do país, nada tenho a dizer. Você não tem nada a dizer sobre o quê? Sobre qual assunto? Educação no país. Todos os brasileiros se arvoram na posição máxima de falar de futebol. Arvoram, quer dizer, se animam, né? Para falar sobre qual assunto? Futebol. Será? Nada disso acerca de seus planos. Olha, acerca dos seus planos não foi nada dito, nada disse. Acerca de qual assunto? Seus planos. Meu aluno, convenhamos, mel, não é? Doce como mel. A circunstância de assunto, ela mesma, é muito explícita. E companhia? Companhia é tão fácil quanto o assunto. A companhia exige o conjugar. Olha como fica fácil. Contigo, eu vou a qualquer lugar, mas com quem você vai preferir jantar hoje? Contigo. Olha aí, já vem companhia. Agora preste atenção. Passeei à noite com minha namorada. Fácil, companhia, pelo parque. O presidente terá de viajar sem seus ministros. Companhia, ministros. Com ou sem você, preciso prosseguir em minha jornada. Companhia. Então, fique só atento à companhia. Essa circunstância de companhia pode ratificar, confirmar a presença de alguém, como pode também confirmar a ausência de alguém. Não viajarei com minha prima. Eu vou viajar, mas não com a companhia dela. Mas só em ter sinalizado essa possível companhia, já vale. Ok, meu aluno, suficiente, né? Esse bloco já possui informações bastante ou bastantes. Preste atenção, esse bloco já possui informações, informações é substantivo, informações bastantes, é um pronome indefinido. E você já merece o tempinho para revisão, anotação, esticar um pouquinho as pernas, beber um copo de água ou um copo com água. Meu Deus, quantas perguntas, né? Espero você daqui a pouquinho para continuarmos nosso bate-papo. Até breve.